eu fui um garoto que abandonado pelo pai aos 5 anos. Depois a minha mãe, com 7 anos, me entregou para uma tia para me criar. E desde jovem, essa tia que tinha um comércio, um mercado, me levava para lavar cebolas, batatas, essas coisas e ajudar. E era uma maneira, né, dela poder, de maneira inconsciente, e gerando um princípio de trabalho, né, em mim. Você nasceu em Manaus? Parintins. Parintins. Na cidade de Parintins. E quando estava com 13 anos, essa minha tia ela ficou muito doente, ela não compartilhou e decidiu me enviar para a capital. Que ela falou bem assim, ó, vou pagar, você vai passar suas férias em Manaus, só que eu não sabia que seria uma passagem só de ida, pela condição que ela estava. Cheguei em Manaus, um irmão meu ficou de me pegar, me esqueceu, e naquele momento começou realmente um drama, que eu não esperava. Um adolescente... Pô, 13 anos, cara, 13 você passou anos, por isso. Exatamente. Eu tive que dormir na rua, né, e passei um grande desafio. Naquela fragilidade que não era... eu vejo, na verdade, essa é uma realidade de muitos jovens, e é aí que corre um grande perigo, seja os jovens que não têm esse suporte de pais ou até mesmo que tem uma família estruturada, mas sempre vai estar debaixo desse assalto. E foi nesse período de fragilidade, estudando já, né, ali na escola pública, que eu fui captado pelo comunismo, né? E aí eu fui um garoto ali treinado, né, aos 14, 15, 16 até os 17 anos, dentro dessa mentalidade, dessa cultura. E aí eu era aquele garoto, né, rebelde, que chegava na diretoria, parava a escola, fazia o pessoal sair da sala de aula para protestar com determinadas coisas. E como eu tinha um bom desempenho, essa turma ia cada vez mais me dando um leque maior. E aí já comecei a ir para incentivar nas universidades, para a universidade e tal, ir para a rua, já não era mais escola parada, mas era rua. Ou seja, naturalmente você foi desenvolvendo uma liderança. Uma liderança, assim. Exatamente. E nisso aí, obviamente, né, a gente sabe que o comunismo hoje ele trabalha muito para destruir qualquer percepção, seja familiar, seja de fé, de princípio de fé. E é muito atrativo. O comunismo, o marxismo, parece que a ideia é muito boa, é muito legal. Encaixa no caos que a pessoa está vivendo aqui dentro. Isso aí. Porque, querendo ou não, e muitos pais não percebem que isso pode estar acontecendo com seu filho nesse momento na escola. Por quê? Porque aquilo que lhe falta no jovem dentro de casa, falta na vida de um adolescente, esse grupo ou essa mentalidade vai fazer com que aquela pessoa, aquele jovem, se encaixe nos padrões de um abraço, de uma amizade, de uma conversa ali, interessante, aquele grupo me entende, aquele grupo me ouve, aquele grupo... Então, vai acontecendo, e a pessoa ela vai sendo ali trabalhada exatamente para poder desenvolver essa mentalidade comunista. E aí o que acontece? Me torno uma liderança, me torno representante da UMES, da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, depois me torno coordenador nacional da UNE, e já com uma grande projeção, né, nessa área política. E trabalhando ali para alguns deputados que hoje são senadores, algumas pessoas, né, de influência. Foi nesse período, né, que Deus começou a mover algumas coisas para que eu fosse alcançado, né? E isso foi muito marcante para mim, pelo qual fato? Porque eu era muito duro de coração. Você estava com quantos anos na época? Na época eu estava com uns 17 para 18, né, que foi já o finalzinho disso daí. E aí então... o cristão que chegava perto de mim falava, né, Jesus te ama, e a gente tinha aquela mentalidade, esse Jesus, na verdade, é a figura da fraqueza humana. Então, vocês cristãos se escondem atrás dessa figura para poder justificar todas as debilidades. Eu era muito forte nisso. Então, aquele evangelista ali que não estava preparado, ele quase se desviava diante das questões, né, que o comunismo coloca. E é estranho porque...
Hoje ele é um cara doce, ele é um cara meigo, ele é um cara educado. Então é difícil imaginar você nessa postura. A transformação. E aí, né, então eu era muito, ia muito por esse embate, né, da fé, e as pessoas sempre falavam de Deus, e sempre tinha aquela marca, se Deus existisse, ele não teria permitido que meu pai abandonasse a sua família, que a sua mãe, isso e tal. Então sempre existia uma barreira entre eu e Deus. Então era muito revoltado. Então Deus era nulo. Né? Só que Deus por detrás estava trabalhando. Deus por detrás estava fazendo a sua maneira de ser. E na política, obviamente, né, eu já estava envolvido na política. Trabalhava, entendeu? Cheguei a trabalhar para o governador do estado naquele tempo, jovem ainda, né? Mas fazia alguns serviços de movimento estudantis, como é feito hoje. E naquele processo Deus foi me alcançando através do meio político. Né? Mas ao mesmo tempo eu olhava assim, aquele cristão que é um vereador, que é um deputado, ele diz que ele é cristão, mas ele faz a coisa errada. Então, literalmente afirmava aquele lado ruim. E eu não entendia, porque existe a questão da religião e existe a questão da fé verdadeira em Deus, né? E depois eu fui aprendendo. Mas Deus tem a sua maneira, e foi me dando experiência, porque eu penso que todos aqueles que tiveram uma marca muito negativa na sua vida, seja familiar, seja em várias áreas da sua vida, Deus ele tem uma maneira específica para trabalhar, para resgatar, para sarar, para libertar aquela pessoa. Nunca vai ser o mesmo padrão, porque Deus, obviamente, na sua sabedoria, ele sabe muito bem como trabalhar, e Deus ele foi fazendo isso na minha vida. E os olhos espirituais, mesmo não sendo crente, começou a se abrir, e eu comecei a perceber e ver o mundo do espírito como se move. E aquilo eu achava uma loucura. Então, quando foi numa primeira reunião de cristãos, e uma pessoa do meio político me convidou, não, você tem que ir. Eu falei assim, pai, o que eu vou fazer? Eu fui, então, reunidos ali, começou a cantar um louvor, baixei minha cabeça, duro, ali, o que eu estou fazendo nesse lugar? E começou a cair lágrimas. Um homem duro, o homem exterior, endurecido, mas o homem interior estava recebendo ali uma conexão de Deus. E começou a cair lágrimas. Aí eu fiquei incomodado, terminou o louvor, falei com a pessoa assim, desculpa, eu vou ter que ir embora. E aquele foi o primeiro momento assim que eu vi que tinha algo que eu não compreendia, mas existia algo. E Deus foi dando essas experiências até o ponto, né, realmente, de eu ter se... Claro, que existe toda uma história grande dentro disso aí. Foi a maneira que ele buscou me alcançar, abrindo meus olhos espirituais, para que toda aquela incredulidade, toda aquela dureza do coração, né, pudesse ser destruída. E talvez o grande desafio é porque, em tese, você é um cara jovem, líder, trabalhando, envolvido na política, provavelmente ganhando bem. Então, sim, é o típico do cara que, em tese, não precisa de Jesus. Né? Estou falando em tese por quê? Porque a questão material conta e conta muito. Mas é o que ele falou. Por dentro, muita gente está completamente destruído. Né? Por fora tem, faz, acontece, mas e aí? E quando você chega no escuro do teu quarto, é aí que realmente você se desnuda e entende quem você realmente se depara, é exatamente isso, né? E a gente sabe que no meio político existe muita corrupção, festas, isso e tudo mais, né? Algumas eu participava, outras não, porque eu focava muito em projetos políticos, né? Então eu era aquela pessoa que escrevia alguns projetos para adiante a gente desenvolver. E é exatamente isso. Por mais que você tivesse todo aquele no dia a dia, aquela correria, isso, mas chegava um momento da sua vida e você se perguntava, aquela lacuna, e isso é no geral, você tendo ou não tendo. Às vezes a pessoa assim, não, isso aqui me completa, tendo isso aqui me completa. Não, o que nos completa de fato é Deus, e hoje eu tenho isso por experiência. Né? Então muitas pessoas acabam buscando as questões materiais acima de Deus. Eu sempre falo, não que seja errado buscar, porque a pessoa ela precisa realmente, mas debaixo de uma bênção e de uma autorização, com certeza. E eu vivi isso, né? Então chegou um ponto que não dava mais para sustentar. Aquele homem exterior, aquele homem ferido, magoado, não dava para sustentar, porque chegou o tempo de Deus
E aí eu sempre falo que às vezes as pessoas elas querem impor um evangelho, elas querem que a outra pessoa mude, ela quer que a outra pessoa... E não é. Até porque, em tese, o comunismo só intensificou essa dor interna que você tinha, esse ódio, né, pela sociedade, esse ódio pelo sistema, vamos dizer assim, porque é exatamente isso que eles fazem. Exatamente. Hoje é muito claro, né? Desse outro lado, percebendo e vendo quantos jovens, né, estão dentro disso. E ainda que haja muitas críticas, eu olho de uma outra maneira porque eu já estive do lado de lá. Claro. Do lado de cada bandeira, de cada grito, existe uma dor, existe a ausência de um pai, a ausência de uma mãe, um abuso, entendeu? Então, por detrás de toda aquela manifestação, de toda aquela força, né, para levantar uma bandeira, que de fato existe uma grande dor ali e a pessoa não sabe como gritar para pedir socorro. E o que me atrai no evangelho, eu tive o privilégio, o prazer de nascer num lar evangélico. Meu pai era pastor quando eu já nasci, mas na minha concepção, o que é mais bonito é a leveza do evangelho. É essa coisa simples e, ao mesmo tempo, profunda, que te permite ser quem você é, mas se desgarrar daquilo que não deu certo para abraçar aquilo que dá certo. E dá mesmo, né, pastor? Exatamente, dá sim, não tem como, entendeu? Quando você apresenta teus planos diante de Deus, quando você, entendeu, abre o seu coração para Deus, não tem como dar errado, não tem como dar. É claro que muitas das vezes a gente busca, a gente entra numa próxima etapa, né? A gente busca sempre a identidade, talvez numa placa, numa estratégia de religião, mas isso não dá certo também. Hoje, estar à frente de uma obra, ter uma permissão de Deus para poder conduzir outras pessoas, a gente sempre fala, não é placa, não é metodologia, não é isso, é comunhão com Deus, é isso que dá certo, entendeu? Não tem outra maneira. Pode até funcionar até determinado ponto, mas não perdura de jeito nenhum, né? Não, exatamente. As estratégias humanas, elas são humanas, ela tem data de validade, sim. E isso no contexto histórico de todos os avivamentos que nós tivemos, né? Então, a história mostra o avivamento, e o avivamento é isso, é uma permissão de Deus para um determinado tempo para ativar o povo, aquela geração, mas depois termina. Então, hoje, nós precisamos muito mais do que um avivamento, nós precisamos gerar uma igreja madura, né, e fazer com que realmente, porque estratégia humana, ela vai funcionar, mas depois ela tem sua data de validade, mas o propósito de Deus não.